Eu me lembro de uma história que eu ouvi em algum lugar em que um pai chegou em casa, sentou no sofá, pegou o controle remoto, ligou a televisão e ele estava assistindo o seu jornal preferido. Ele estava assistindo o seu jornal e aí ele ali, olha, quase que hipnotizado pelas notícias que estava assistindo, a criança veio e disse: "Ô pai, quanto o senhor ganha por hora?" "Menino, vai brincar que eu estou aqui ocupado assistindo o jornal." Aí ele voltou a assistir o jornal. A criança volta: "Ô pai, quanto o senhor ganha por hora?" "Ó, vou te bater, hein? Você está me perturbando." Aí ele volta a assistir o jornal, a criança vem pela terceira vez: "Ô pai, quanto é que o senhor ganha por hora?" O pai levantou nervoso e disse: "Eu vou te pegar, menino, você não está percebendo que eu estou assistindo o meu jornal aqui? Você está me perturbando, me incomodando? Vai brincar!" A criança saiu triste, foi embora. De repente a criança desapareceu. Quando terminou o jornal, começou aquela novela Fim do Mundo. Lembra? Fim do Mundo. Ele diz: "Meu Deus, é o fim do mundo. Meu filho quis conversar comigo e eu não dei atenção. Eu vou lá." Aí ele foi, subiu até o quarto do menino. O menino estava assim encolhido, dormindo, com a face marcada pelas lágrimas que ele havia derramado pelo que o pai fez com ele. O pai acordou o menino e disse assim: "Meu filho, o que aconteceu? Você veio dormir e você está com uma expressão facial triste. O que houve, meu filho? Eu queria pedir desculpa para você pelo que aconteceu, meu filho." E aí o filho perguntou assim para o pai: "Quanto o senhor ganha por hora?" E ele disse: "Mas, meu filho, por que você quer saber?" "Não, pai, quanto o senhor ganha por hora?" Aí o pai disse assim: "Olha, eu ganho por hora 15 reais. 15 reais por hora que o pai ganha." Ele então levantou, o menino levantou, correu na gaveta, pegou 12 reais em moedinhas e disse: "O senhor tem 3 para me emprestar?" "Mas por quê?" "Não, empresta 3 reais." Aí o pai emprestou 3 reais para ele, ele contou 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 com 3 que você me emprestou, são 15. "Pai, eu vou pagar para você 15 reais. "Pelo amor de Deus, pai, fica 1 hora comigo. Eu vou te pagar 1 hora, 15 reais para você brincar comigo, para você ficar comigo." Aquele pai leva um susto, aí a ficha caiu, que ele estava sendo um pai ausente e o filho estava se sentindo órfão com o pai vivo dentro de casa. E nada pior do que se sentir órfão com o pai vivo dentro de casa. Segunda chave para criar filhos saudáveis: descubra que são únicos e comece do ponto em que eles estão. Descubra que são únicos e comece do ponto aonde eles estão. Todo pai, toda mãe precisam entender 2 coisas em relação aos filhos pequenos. Número 1, eles não são adultos. Número 2, cada criança é única. Cada criança é única. A Bíblia diz: "Instrui o menino no caminho em que ele deve andar." Só é possível fazer um bom trabalho instruindo as crianças no caminho em que elas devem andar quando você, papai, você, mamãe, entende isso. Preste atenção. Comece do ponto em que elas estão. Elas não são adultas. Número 2, entenda que cada criança é única. Jamais eu poderia tratar a Letícia, minha filha mais velha, como eu lidei com o Douglas. Por quê? Cada pessoa, cada criança é única. Jamais eu poderia lidar com o Pedro, certo? Jamais eu poderia lidar com o Pedro da forma como eu lidei com a Letícia e com o Douglas. Por quê? Se cada criança é única, o pai tem que entender que existe uma forma certa, uma forma correta, adequada para tratar de cada um dos filhos. Por exemplo, meu pai e a minha mãe tiveram 9 filhos. 9 filhos. Nenhum de nós se parece em termos de personalidade, entendeu? De nível de maturidade, de comportamento. Cada criança é única, cada filho é único. Agora,
Preste atenção. Olha o desafio para o papai e para a mamãe. Roberto Chiniachiki, um grande palestrante, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, ó, tem filho que nasce para nadar, tem filho que nasce para voar. Qual é o meu desafio como pai? Qual é o seu desafio como pai? Descobrir se esta criança nasceu para nadar ou ela nasceu para voar. Por quê? Porque se o filho nasceu para nadar e ele insiste em voar, vai ser um adulto frustrado amanhã. Se o filho nasceu para voar e tenta nadar, vai ser amanhã um adulto frustrado. Todos nós nascemos com um talento, todos nós nascemos com uma vocação. Qual é a vocação então dessa criança? Qual é a vocação dessa menina, desse menino? Será que nasceu para nadar ou para voar? Qual é a inclinação desta criança em termos de vocação, de propósito de vida, de missão? Isso é muito importante. Por isso, o pai e a mãe precisam conhecer. Conhecer a criança é um fator decisivo para instruí-la na vida. Então, preste atenção, descubra que são únicos e comece no ponto em que eles estão. Descubra que são únicas e comece no ponto em que eles estão. Esta é a segunda chave para você criar filhos saudáveis. Terceira chave para criar filho saudável. Esteja disponível para seus filhos. Esteja disponível para os seus filhos. Você sabia que as crianças não conseguem entender o tempo como nós? Como é que nós compreendemos o tempo? Passado, presente e futuro. As crianças não. Para as crianças só existe o presente. Interessante. Para as crianças só existe o presente. Você sabia que a maneira como a criança soletra amor é tempo? A maneira como as crianças soletram amor é T-E-M-P-O. Eu costumo dizer que o tempo é a medida do amor. Eu costumo dizer que o tempo é a medida do amor. A moeda de maior valor que o papai e a mamãe podem e devem investir nas crianças é o tempo. É o tempo. Quanto tempo você investe no seu filho, na sua filha, na sua lista de prioridades? Em que lugar estão os seus filhos? Eu me lembro de uma história que eu ouvi em algum lugar em que um pai chegou em casa, sentou no sofá, pegou o controle remoto, ligou a televisão e ele estava assistindo o seu jornal preferido. Ele estava assistindo o seu jornal e aí ele ali, olha, quase que hipnotizado pelas notícias que estava assistindo, a criança veio e disse: "Ô pai, quanto o senhor ganha por hora?" "Menino, vai brincar que eu estou aqui ocupado assistindo o jornal." Aí ele voltou a assistir o jornal. A criança volta: "Ô pai, quanto o senhor ganha por hora?" "Vou te bater, hein? Você está me perturbando." Aí ele volta a assistir o jornal, a criança vem pela terceira vez: "Ô pai, quanto é que o senhor ganha por hora?" O pai levantou nervoso e disse: "Eu vou te pegar, menino, você não está percebendo que eu estou assistindo o meu jornal aqui? Você está me perturbando, me incomodando? Vai brincar!" A criança saiu triste, foi embora. De repente a criança desapareceu. Quando terminou o jornal, começou aquela novela Fim do Mundo. Lembra? Fim do Mundo. Ele diz: "Meu Deus, é o fim do mundo. Meu filho quis conversar comigo e eu não dei atenção. Eu vou lá." Aí ele foi, subiu até o quarto do menino. O menino estava assim encolhido, dormindo, com a face marcada pelas lágrimas que ele havia derramado pelo que o pai fez com ele. O pai acordou o menino e disse assim: "Meu filho, o que aconteceu? Você veio dormir e você está com uma expressão facial triste. O que houve, meu filho? Eu queria pedir desculpa para você pelo que aconteceu, meu filho." E aí o filho perguntou assim para o pai: "Quanto o senhor ganha por hora?" E ele disse: "Mas, meu filho, por que você quer saber?" "Não, pai, quanto o senhor ganha por hora?" Aí o pai disse assim: "Olha, eu ganho por hora 15 reais.
R$ 15 por hora que o pai ganha. Ele então levantou, o menino levantou, correu na gaveta, pegou R$ 12 em moedinhas e disse: o senhor tem 3 para me emprestar? Mas por quê? Não, empresta R$ 3. Aí o pai emprestou R$ 3 para ele, ele contou 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 com 3 que você me emprestou, são 15. Pai, eu vou pagar para você R$ 15. Pelo amor de Deus, pai, fica 1 hora comigo. Eu vou te pagar 1 hora, R$ 15 para você brincar comigo, para você ficar comigo. Aquele pai leva um susto, aí a ficha caiu, que ele estava sendo um pai ausente e o filho estava se sentindo órfão com o pai vivo dentro de casa. E nada pior do que se sentir órfão com o pai vivo dentro de casa. Você investe tempo na sua filha? Você investe tempo no seu filho? Quanto tempo do seu dia você dedica para os seus filhos? Esta é a terceira chave para criar filhos saudáveis. Esteja disponível para os seus filhos. A quarta chave para criar filhos saudáveis: olhe, ouça e depois fale. Olhe, ouça e depois fale. Quando se trata da boa comunicação com as crianças, a maioria dos pais faz o contrário. Fala, 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 depois, quem sabe, ouve e olha. Fala, 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 depois, quem sabe, ouve e olha. Preste atenção. Você sabia que apenas 7% da comunicação é verbal? Então, no processo de comunicação, a comunicação verbal representa apenas 7%. 38% tem a ver com o tom de voz. Então, comunicação verbal, 7%. Tom de voz, 38%. Fatores não verbais, 55%. Então, se você apenas ouve o que a criança fala verbalmente, você só ouviu 7%. Você só se envolveu com 7% do processo de comunicação. Você precisa ficar muito atento, muito atenta aos fatores não verbais e ao tom de voz da criança. Comunicação necessariamente tem esse tripé: olhar, ouvir e depois falar. Pais inteligentes, pais emocionalmente inteligentes. Primeiro, eles olham, segundo, eles ouvem com muita atenção e depois, terceiro, eles falam. Preste atenção aqui, ó. O tom de voz nos ensina, ou o tom de voz pode nos ensinar muito sobre o que as crianças tentam comunicar sobre elas mesmas. É preciso estar atento a diferenças no tom, no ritmo, na textura, na regularidade e no volume. Às vezes, uma mudança no tom de voz se deve a mudanças emocionais, outras vezes mostra cansaço. Então, olha como é importante o tom de voz da criança para que o pai avalie o aspecto emocional nesse processo de comunicação. No seu modelo de comunicação, você pratica esses princípios básicos? Você pratica olhar, ouvir e depois responder? Você sabia que apenas 7% da comunicação com as crianças é verbal? 38% tem a ver com o tom de voz e 55% tem a ver com fatores não verbais. Quando os pais entendem isso, melhora significativamente o processo de comunicação e, consequentemente, melhora o relacionamento entre pais e filhos, melhora a educação, a criação, o discipulado e o pastoreamento do coração dessas crianças. Então, esta é a
quarta chave para educar, criar filhos emocionalmente saudáveis. Olhe, ouça e depois fale. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte, porque as duas próximas chaves eu vou colocar em um outro vídeo, você não pode perder por nada. Se você gostou, olha, eu vou orar por você, eu vou orar com você, eu vou orar pelos pais, pelos filhos, mas antes que eu ore, se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário aqui embaixo, divulgue meu canal, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, pois é muito importante a sua participação no nosso trabalho aqui no YouTube, ok? Conheça também o meu site amofamilia.com.br e a nossa casa de recuperação de casamentos, casamentocurado.com.br. Vamos orar? Pai, eu quero ministrar a tua bênção sobre cada pai, cada mãe, cada casal, cada filho, cada filha, cada lar, cada família. Senhor, que a tua bênção esteja sobre todos os casais que me assistem, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, aonde quer que a minha voz esteja chegando, que chegue também a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todas estas pessoas e suas famílias. Amém e amém. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Não deixe de assistir o próximo vídeo.